Pessoal, pronto aí, ó. Silêncio, vira pra frente, prestar atenção aqui. Vamos lá. Silêncio, vira pra frente, Wesley. Dando continuidade ao nosso estudo da filosofia moderna. Só lembrando, a filosofia moderna ela vai de quando até quando? Até hoje. Do século XV até o século XVIII. E hoje nós vamos falar especialmente de um filósofo político moderno chamado Hugo Grocio. Ele que viveu de 1583 a 1645, ou seja, na transição do século XVI para o século XVII. E ele vai trabalhar a questão da liberdade. A liberdade que, segundo Hugo Grocio, é um direito natural. O que significa isso, um direito natural? Vai? Manda pra nós aqui. Direito natural é um direito concedido pela própria natureza a todos nós, seres humanos. Todo ser humano nasce livre, segundo essa teoria. É a natureza que nos dota de liberdade. Então a liberdade não é um consenso humano, nem uma concessão divina. Então há uma mudança de perspectiva. Na Idade Média acreditava-se que o livre-arbítrio era um dom de Deus. Deus nos deu o poder e a capacidade de escolher. Mas Ele nos deu esse livre-arbítrio que a gente escolhesse o quê? Seguir a vontade dEle. Seguindo a vontade dEle, a gente vai para o céu. Se a gente usar o livre-arbítrio para escolher algo que não seja a vontade de Deus, a gente vai se fuder, se lascar, arder eternamente no fogo do inferno. Para os antigos, os gregos, você acredita? Não nessas concepções de Deus que há aí. Para mim é uma possibilidade, pode ser que haja um Deus. Mas se houver um Deus, eu creio que não deva ser como as religiões pregam, seja o cristianismo ou qualquer outro. Por exemplo, o cristianismo diz que Deus é amor. Se Deus é amor, Ele só sabe amar. Se Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. Ele sabe o que você vai fazer antes de você fazer. Então Ele te ama e já sabe que você vai fazer merda. Portanto, como é que esse Deus que te ama, que já sabe antecipadamente que você vai fazer merda, depois vai te fuder eternamente mandando para o inferno? Uma puta de uma sacanagem. Se for esse o Deus verdadeiro, eu quero trocar ideia com ele antes de ele mandar para o inferno, velho. Ô pessoal, vou fumar um próximo na pracinha e conversar. Se ele deu um monte de possibilidades de brinquedinhos, e vai me proibir de brincar, isso é um sacana, né? Vai matar outro manto que ele ama e vai deixar. Mas ele não sabia previamente dessa possibilidade. E por que uns que mataram vão para o céu e outros que mataram não vão? Por exemplo, Paulo, o apóstolo Paulo, era um assassino de cristãos. Mas seres humanos, filhos de Deus. Segundo a crença cristã, ele foi para o céu. Outros também, né? Se eu for pegar no Antigo Testamento, quase todo mundo ali, o Moisés, líder do povo de Deus, ele mata os soldados que estavam batendo no escravo. Fazer dinheiro aí também. E um monte de assassino foi pro céu. Por que uns assassinos vão e outros não? Tem essa questão, né? Então, a liberdade é o poder que nós temos sobre nós mesmos.
que a natureza nos concedeu, não é dom de Deus. A natureza que nos fez livres. Todo ser humano nasce livre e nasce igual. Essa é a teoria da lei ou do direito natural. É a natureza que concede, não Deus. E aí entra também a teoria dos direitos individuais. Quais são os 3 direitos naturais e individuais básicos, segundo Hugo Gross? Vida, liberdade e propriedade. Todo mundo que nasce tem o direito de viver. Foi a natureza que nos deu a vida. Se ela nos deu a vida, nos deu também o direito de viver. A natureza nos fez livres. Todos nós nascemos com a possibilidade, com a capacidade de escolher. Ter o poder de fazer o que quiser da própria vida. Para eles aqui, né? Pouco grosso. Claro que outras teorias têm outras perspectivas. Se você for para... Oi? Pois é, as teorias todas têm contradições. Todas têm problemas. Isso aqui é uma teoria que vai ser chamada de teoria liberal, mas a origem é o liberalismo. O liberalismo tem uma série de contradições porque acredita no poder quase ilimitado do indivíduo fazer escolhas. O liberalismo acredita que a sua vida é aquilo que você faz dela. Mas não é só. Porque a nossa vida é limitada por circunstâncias, por uma sociedade, por um sistema econômico, que acaba, para alguns, dando mais liberdade, para outros, menos. Um pobre, por exemplo, tem muito menos liberdade que um rico. Então, relatividade, há problemas em todas as teorias. Nenhuma teoria é perfeita, como eu disse aqui, eu estava em religião, a religião também tem seus problemas, né? Suas contradições. As teorias filosóficas da mesma forma. Então são os 3 direitos individuais básicos: vida, liberdade e propriedade. Pronto. Propriedade porque tudo aquilo que você conquista com o suor do seu trabalho, você tem direito de usufruir. A natureza te dá esse direito. Se você trabalhou aquilo e conquistou aquilo com o suor do seu trabalho, é seu. Por isso que eu sou a favor do perdão. Então a vida e a propriedade são direitos naturais de todos os indivíduos, são direitos individuais. Vida, liberdade e propriedade. As pessoas têm o poder de reivindicar esses direitos. Por quê? Porque foi a natureza que nos concedeu esse direito. Então, governo nenhum e religião nenhuma pode tirar esses 3 direitos das pessoas. O governo não pode tirar a vida das pessoas, a liberdade e a propriedade. Assim como a religião nenhuma pode tirar esses 3 direitos. Porque quem concedeu foi a natureza. O Estado não tem poderes legítimos para tirar essas liberdades, esses direitos. Nem a religião. Porque antes do Hugo Gross, a religião tinha esse poder. Inclusive o Hugo Gross vai ter problemas com a religião. Ele faz algumas críticas à religião do seu tempo e ele é perseguido. Aí tem que fugir, correndo risco de vida. Queriam matar ele, tirar a liberdade, prendê-lo, né? Os bens ele acabou perdendo. Foi perseguição religiosa e perseguição estatal também. Então a liberdade dos mares. Ele viveu num contexto aqui em que, por exemplo, em 1494 foi assinado um tratado chamado Tratado de Tordesilhas. O que foi o Tratado de Tordesilhas, vocês lembram? Um tratado assinado entre Portugal e Espanha, dividindo o mundo entre os dois. E aí quem podia explorar o mundo, né, a partir daquela divisão? Uma parte ficaria para a Espanha, outra parte para Portugal. A parte de Portugal era a África ali, tanto que Portugal vai contornar o crédito africano, e uma parte do que hoje é o Brasil, parte do nosso litoral. O resto era da Espanha. Essa era a divisão do Tratado de Tordesilhas. E nenhum outro país tinha o direito de trafegar por esse lugar, ou por esses lugares. Inclusive isso vai ser um dos motes da Reforma Protestante. Porque
Quem referenda o Tratado de Tordesilhas é a Igreja Católica. Por quê? Portugal e Espanha eram 2 países católicos. E aí começa a questionar. A França, que estava dividida entre católicos e protestantes. A Inglaterra, que tinha feito a sua reforma protestante e tinha se tornado anglicana. A Holanda, que era um país extremamente livre. Todos estavam querendo navegar os mares e também conquistar colônias, explorar o mundo. Mas o mundo estava dividido entre Portugal e Espanha. E aí o Brasil vai falar que não. O mar é um ambiente livre, de liberdade. Ninguém tem propriedade sobre o mar. As águas marítimas são livres. Qualquer um por elas pode navegar. E os países só têm jeito de explorar regiões onde eles estiverem instalados e trabalhando a terra, produzindo riqueza. Se não tiver ninguém lá, explorando, controlando, dominando a terra, qualquer um que chegar pode dominar. Desde que não seja europeu, né? Porque o que acontece com essa teoria? Os europeus podem chegar aqui. Já tinha gente morando no Brasil quando Portugal tinha aqui. Os que moravam aqui não tinham direito à terra, os povos indígenas. Quem tinha era eles. Aí os vagabundos podiam. E mesmo assim, tinha disputas. Os franceses, eles tentaram, por exemplo, dominar o Rio de Janeiro. Depois tentaram em São Luís do Maranhão. Inclusive o nome de São Luís, que é a capital do Maranhão, é em homenagem ao rei francês. Os holandeses dominam de 1630 a 1654 o Nordeste brasileiro. Eles ficam lá de 1630 a 1654. 24 anos. Os holandeses dominam lá. Então, por quê? Segundo eles, o mar era livre e se não tivesse administrando bem, não tivesse uma boa defesa ali, qualquer um que chegasse e dominasse teve o poder de usufruto sobre aquela propriedade, aquela localização. Um direito mais forte, muito mais que um direito de trabalho, ou de quem já estava na terra. Né? Uma disputa. Então a liberdade dos mares era considerada por Hugo Gross um direito natural. A natureza fez o mar um ambiente livre, onde qualquer um pode trafegar. Porque tinha essa questão, e aí o que acontecia? Os navios portugueses e espanhóis, durante muito tempo, impediam que outros navios trafegassem. Mas eles foram se especializando. Franceses e ingleses, por exemplo, se especializaram na atividade dos corsários, mais conhecido como pirataria. O que é a pirataria? Assaltar o navio da galera. Portugueses vinham aqui, espanhóis na América, tiravam ouro e prata de nossas terras, iam levar para a Europa, estavam levando e eram assaltados por navios ingleses, por corsários ingleses, corsários franceses, holandeses. E tinha a Companhia das Índias Orientais também, dos holandeses, né? Então ele usava essa crença para poder justificar o direito da frota dos holandeses. Ele, que era holandês, teve problemas lá por conta das suas ideias. Católicos e protestantes da Europa inteira queriam detonar ele, porque dizia que o mar livre, enquanto alguns queriam ter o monopólio, o controle sobre as navegações sobre os mares. Ele dizia que os mares deveriam ser livres, e a companhia holandesa, por exemplo, das Índias Orientais, ela podia quebrar o monopólio estabelecido por outras nações, como o monopólio estabelecido, ou duopólio estabelecido por Portugal e Espanha, através do Tratado de Tordesilhas. Então essas são as ideias políticas aí do Hugo Gross, que influencia bastante o liberalismo. E para ele há 3 direitos básicos. Quais são? Naturais, que a natureza nos concedeu: vida, liberdade e propriedade. É a natureza que nos concedeu, não Deus, nem o Estado. É a natureza, não é o Estado que concede esses direitos. Por hoje é isso aí.